Olá, eu sou a Daniela, do Bibliotecária Leitura, e hoje eu venho indicar dois livros infantis, novamente. Só que esses dois livros, eles tratam uns temas um pouco diferentes, né? Um deles vai falar sobre memória, solidão, e o outro vai falar sobre velhice, e também um pouquinho de memória e solidão. Esses dois livros, eles são considerados infantis, né? Também pelas ilustrações, que são lindíssimas, mas eles tratam de temas que a gente não está acostumado, né, a escutar nesse âmbito infantil, né? E são livros interessantes. Ele já foi lido aqui em casa e não foi com muita atenção esse livro, né? Não foi tido com muita atenção esse livro, escutado com muita atenção, mas tudo tem a sua hora, né? Os dois livros, eles são da editora Gaivota, que é uma editora, assim, que eu admiro demais e tem todo o meu amor do mundo, assim. Então, o primeiro livro é Caixinha de Guardar o Tempo, que vai contar a história de uma menina chamada Sofia. E nessa caixinha, ela guarda coisas muito valiosas. E a história vai passando e nós vamos entendendo quão valiosas são essas coisas. Para nós adultos, essa história faz muito sentido. Talvez para uma criança não faça tanto sentido mesmo, já que ela só conhece a infância, né? Mas para nós essa história faz muito sentido, é uma história bonita, é uma história um pouco tristonha, eu diria, uma melancólica, né, como eu, um pouco tristonha, mas é uma história assim de uma beleza, de uma simplicidade também muito única. E o segundo livro é Dentro do Escuro Mora um Segredo, que também é da editora Gaivota, é escrito pela Alessandra Roscoe. Também com ilustrações lindas, lindas, lindas. Esse livro ele vai falar um pouquinho sobre a solidão, sobre esse passar do tempo também, né, a velhice, um pouquinho sobre o medo, e vai contar a história do Theo, que é o avô do Léo, e cada um deles ali tem um pouquinho de medo de alguma coisa, né? O menino, ele tem medo de algo que o avô já passou por aquilo. E também é de uma poesia e de uma beleza única. Não posso contar a história inteira para vocês, né? Ela é bem curtinha, assim como outro livro. Mas o que eu queria comentar com vocês, né? Quando que a gente pode trazer esse tipo de temas para os nossos filhos, para as nossas crianças, alunos, né? Eu sempre gostei muito de livros infantis, sempre. E hoje em dia, na verdade, quando tem algumas promoções assim de livros infantis nas editoras, eu fico tentada de comprar com a desculpa de que é para os filhos, mas na verdade é para mim. Mas esses livros que falam sobre temas um pouco diferentes, assim, né, dos temas infantis, dos temas que a gente está acostumado a tratar com as crianças, eles me trazem, assim, uma sensação de que é possível falar sobre qualquer tema com a sua criança. É claro, não com a mesma, né, a mesma, como que eu vou dizer, a mesma carga, né, que a gente conversaria com um adulto. Mas é possível a gente conversar sobre morte, é possível a gente conversar sobre a solidão, é possível a gente conversar sobre a passagem do tempo, né, quando a gente vai envelhecendo, os avós vão envelhecendo, o que acontece nessa passagem do tempo, né? E aqui a gente teve recentemente a perda de um avô, um avô, um biso, né, na verdade, do meu filho. E esse biso, ele era bem amado, assim, por ele. E quando esse biso faleceu, foi um baque pra gente, né, e até pro Vitor também. E esses dias que se passou agora, era aniversário do Biso, né? Aniversário de nascimento do Biso. E o Vitor, ele falou que ele sentia saudade. E se o Biso não ia mais voltar, que ele tava com saudade. Então, a gente falou que não, né? Que o Biso, ele virou uma estrelinha, que ele foi pro céu. É,
que o Biso, ele tá descansando agora, que agora o Biso não volta mais. E aí ele entendeu e ele ficou pensativo, né? O mais interessante, assim, nas crianças no geral, não falo só do Vitor, mas nas crianças no geral, é que elas entendem do jeito dela algo grande que acontece, e elas tratam aquilo com leveza, né? Algumas mais do que outras, né, obviamente, mas elas tratam aquilo com leveza, com mais naturalidade. E a gente não deveria ter medo, né, de conversar sobre esses temas com as crianças, afinal elas entendem, né? E uma hora ou outra a gente vai ter que conversar. Então, quando a criança é pequena, como o Vitor que tem 4 anos, né? Quando a criança é pequena, é um pouco até mais fácil da gente conversar com eles, porque eles aceitam coisas que a gente nunca imaginou que eles fossem aceitar, porque para eles é natural, né? Pra gente que se apega mais, a gente se questiona, a gente questiona Deus, a gente questiona tudo, né? Tudo e todos. Mas para eles não, é algo mais natural. Então, são livros que valem a pena ser mostrados para as crianças e conversados também com essas crianças, né? Perguntar o que para eles significa a passagem do tempo, o que significa memória, lembrança, do que eles têm medo, do que eles não têm medo, se a morte, por exemplo, para eles é algo assim muito assustador ou não. Por exemplo, né, dentro do escuro mora um segredo. Que segredo é esse, né? E que escuro que é esse? Será que a minha vida tem algum tipo de escuro, né? Tem algum tipo de medo, tem algum tipo de insegurança? Então, a gente conversar com as crianças sobre isso é muito importante. Então, essas duas indicações um pouco diferentes, né? Eu deixo para vocês. Vale muito a pena apresentar essas duas obras para as crianças e conversar com elas depois, né? Então é isso. Até o próximo vídeo.